Vender um remédio controlado ali sem receita pode ser enquadrado como tráfico de drogas? Olha, essa é uma pergunta que parece simples, mas que na verdade causou uma confusão jurídica enorme no Brasil. Hoje a gente vai desvendar como um ato que pode acontecer numa farmácia foi parar lá no Supremo Tribunal Federal e, claro, o que isso significa na prática para todo mundo. Vamos imaginar a cena, ok? Uma operação policial numa farmácia. A acusação não é por vender cocaína, maconha, nada disso. É por vender medicamentos controlados sem a devida receita. E o crime que o Ministério Público imputa? Tráfico de drogas. Pois é. Essa situação que acontece com uma certa frequência é o nosso ponto de partida para a gente entender esse dilema todo. Essa pergunta pode até soar um pouco absurda, né? Mas ela resume, assim, com perfeição, a complexidade jurídica que a gente vai explorar agora. E a resposta, acreditem, dependendo das circunstâncias, pode ser bem surpreendente. Como é que uma única conduta pode ser enquadrada em dois crimes que parecem tão diferentes? E mais importante, qual deles deveria prevalecer? Para a gente entender essa bagunça toda, a gente precisa olhar para as duas leis que estão batendo de frente. De um lado, o nosso Código Penal, com um crime bem específico contra a saúde pública, e do outro, a famosa Lei de Drogas. O problema é que as duas parecem se aplicar à mesmíssima situação, e isso cria um dilema gigantesco para juízes, para promotores, para todo o sistema. Agora, olha que interessante isso aqui. Do lado esquerdo, a gente tem o artigo 273 do Código Penal, que pune a venda de medicamentos sem registro. Do outro, o famosíssimo artigo 33 da Lei de Drogas. Repare numa coisa, o bem jurídico protegido nos dois é o mesmo, a saúde pública. Só que, olhem para as penas mínimas, 10 anos para o crime do Código Penal e 5 anos para o tráfico, Ué, tem alguma coisa aqui que não parece muito proporcional, né? O nome técnico para esse problema todo é conflito aparente de normas. E não é só uma questão de escolher uma ou outra. É uma falha no sistema que exige regras bem claras para decidir qual lei aplicar. Porque, vamos combinar, a escolha errada pode levar a injustiças absurdas. E por um bom tempo foi exatamente isso que aconteceu. Vamos avançar para ver como isso se desenrolou. Esse conflito, gente, escalou para uma crise constitucional de verdade. E o motivo principal foi a severidade absurda de uma dessas leis que foi alterada lá nos anos 90, em resposta àquele escândalo das pílulas de farinha, lembram? Isso mesmo, 10 anos. Essa era a pena mínima para quem vendesse um medicamento sem o registro da Anvisa. Uma pena que, como a gente vai ver, era completamente fora da realidade se comparada a outros crimes muito mais graves. E isso não é só uma opinião, não. Juristas super renomados, como Guilherme Nucci, chegaram a classificar essa pena como uma aberração. O ponto principal aqui é que este é um crime de perigo abstrato, ou seja, a lei pune só o risco, não precisa nem que um dano real aconteça. Punir um risco com uma pena mínima de 10 anos é, nas palavras dos especialistas, uma crueldade. E essa tabela aqui ilustra a distorção de forma brilhante. Reparem só, vender um remédio sem registro tinha uma pena mínima maior que a de um homicídio simples e o dobro da pena mínima do tráfico. Era uma gritante desproporcionalidade que deixava o nosso sistema penal todo incoerente e francamente injusto. Bom, com um cenário desses completamente insustentável, a questão, claro, inevitavelmente chegou na mais alta corte do país. O Supremo Tribunal Federal, o STF, foi chamado para intervir e botar um pouco de ordem nessa confusão toda. O julgamento que mudou tudo foi o desse recurso extraordinário, o 979962. Foi nesse caso que se tornou um marco que os ministros do Supremo finalmente encararam de frente a inconstitucionalidade dessa pena e foram atrás de uma solução definitiva para o impasse. Antes da decisão final, os tribunais tentaram umas soluções meio criativas, mas que eram bem problemáticas. Alguns juízes aplicavam a pena do contrabando, outros a do tráfico. O STF analisou tudo isso e chegou à conclusão de que um juiz não pode simplesmente pegar emprestada a pena de outro crime, e muito menos criar uma terceira lei misturando as duas. Isso seria uma violação do princípio da legalidade. A solução tinha que estar dentro das regras do jogo. E a solução que eles encontraram se baseia num conceito jurídico que é ao mesmo tempo poderoso e, olha, até elegante, o tal do efeito repristinatório. Parece complicado, né? Mas a lógica é bem simples. Pensem comigo, se a lei nova, aquela que criou a pena de 10 anos, é inconstitucional, ela é nula. É como se ela nunca tivesse existido. E se ela nunca existiu,
A lei antiga que ela tinha revogado simplesmente volta a valer, de forma automática. O STF não criou uma pena nova, ele só restaurou a que já existia antes daquela mudança desproporcional. Então, o ponto crucial é este aqui. Olha a diferença. A decisão do STF causou uma redução drástica. A pena, que era de 10 a 15 anos de reclusão, voltou para o patamar original, de 1 a 3 anos. Uma mudança, assim, monumental que trouxe a punição de volta para um nível de razoabilidade. Certo. Então, o STF corrigiu a pena absurda do artigo 273. Mas isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Na prática, como o sistema decide qual crime aplicar? É um crime contra a saúde pública ou é tráfico de drogas? A resposta para isso está em outro princípio fundamental do direito, o da especialidade. Ele funciona como um funil, exatamente como está aqui na tela. A ideia é que quando duas leis parecem se aplicar, aquela que for mais específica, mais detalhada para o caso, sempre vai prevalecer sobre a lei mais geral. Simples assim. Aplicando esse princípio, a Justiça conseguiu criar uma hierarquia bem clara, quase uma pirâmide. Para decidir o crime, o juiz analisa o caso de baixo para cima. Começa na regra mais geral e vai subindo para as mais específicas. Vamos ver como isso funciona no dia a dia. A base de tudo, a regra mais ampla que a gente tem, é o crime de contrabando. Ele se aplica à importação de qualquer mercadoria proibida. É o nosso ponto de partida, a regra geral. Ok, subindo um degrau na nossa pirâmide, a gente chega na primeira regra específica. Se a mercadoria proibida não é um produto qualquer, mas sim um medicamento, aí a lei geral de contrabando é deixada de lado e a gente passa a aplicar a lei específica, o artigo 273 do Código Penal. E aqui está o grande final, o pulo do gato, a regra mais específica de todas. Se esse medicamento específico contém substâncias psicotrópicas entorpecentes que estão listadas numa portaria específica do Ministério da Saúde, a 344 de 98, aí sim, a conduta deixa de ser o crime do artigo 273 e passa a ser enquadrada como tráfico de drogas. É o caso de substâncias como sibutramina, zolpidem, clonazepam, se forem vendidas ilegalmente, claro. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. A intervenção do STF, sem dúvida nenhuma, corrigiu uma injustiça gritante, tornando a pena bem mais proporcional. Mas a questão que fica no ar é, essa nova hierarquia de leis, ela trouxe mesmo o equilíbrio ideal? Ou será que, ao reduzir tanto uma das penas, acabou criando uma percepção de que o risco para certas vendas ilegais diminuiu? É uma reflexão muito importante sobre os rumos da política criminal no Brasil. Se essa análise aprofundada sobre as complexidades do nosso direito ajudou a clarear as coisas, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigado e até a próxima!